Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um programa especial, um assunto que é um pouco fora aí do nosso dia a dia, cara, mas tem muito interesse nele, né? Eu, particularmente, estou muito interessado em aprender um pouco mais. A gente está aqui com o Ricardo Penzin, que ele é head do Brasil e da América do Sul ou Latina, Ricardo? Latina. América Latina. Bacana, do Hyperloop, né, que é essa tecnologia que está chegando aí de mobilidade e que pode ter grande impacto aí na nossa vida no futuro, tá? Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Ricardo, esse assunto está dominando aí as rodas, é um assunto muito moderno, atual, mas a gente já teve alguns casos no passado, como o VacTrain, lá do início do século XX, que já falava sobre isso. Isso aí, qual é a diferença disso que foi discutido ao longo do século passado, do que a gente tem hoje? Na verdade é o seguinte, esse assunto já vem desde 1800, assim, transportar pessoas dentro de tubos a vácuo. Esse assunto é muito antigo, né, não é nada novo. Mas, de fato, a tecnologia, nos últimos 20 anos, deu um salto muito grande e tornou isso possível, né? O transporte de bens e cargas e passageiros dentro de um tubo a vácuo, né? Então, o que a gente pode dizer é que a tecnologia hoje ela permite que isso aconteça, né? Então, a diferença, eu acredito que seja essa, né? Que talvez há algum tempo atrás o projeto não tinha viabilidade tecnológica e hoje ele tem. Eu não conheço todos os projetos de transporte a vácuo que tem, mas geralmente os que eu vejo é que o impasse ou ele é tecnológico ou ele é de lobby, ou ele esbarra em algum outro competidor que inviabiliza o modal dele. Mas geralmente são esses dois motivos. Perfeito, cara. E falar em modal, como é que funciona isso? Ele é em que categoria ele se encontra, né? É um modal de quem terrestre. Ele é concorrente direto, de quem ele não é? Ele é um modal terrestre, né? Ele tem características aeroespaciais,
mas ele é um modal terrestre, a gente está em solo, né, apesar dele ser suspenso, mas a gente está em solo. O modal ele é basicamente uma tecnologia composta por um tubo, né, de 4 metros de diâmetro, um tubo de aço. Eu faço uma comparação com um gasoduto para ficar mais fácil de visualizar. Eu imagino um gasoduto de 4 metros de diâmetro. Dentro desse gasoduto vai um trilho de alumínio, né, e uma cápsula dentro desse tubo, uma ou várias, ou 30 ou 50, dependendo do tamanho das estações das duas pontas, que comporte o número X de cápsulas, que fazem o trajeto ida e volta 24/7/365. Né. Essa cápsula tem um motor linear, cabe entre 30 e 50 pessoas dentro dela. Ela funciona por um sistema de indução passiva, ou seja, ela tem um sistema de levitação que não é necessário eletrificar os trilhos, como é o caso do maglev, dos high speed rails aí de maneira geral, dos trem-balas aí mundo afora de maneira geral. Ou seja, que consome uma infinidade de energia. No nosso caso, a gente não precisa eletrificar o trilho, é uma tecnologia nossa. E aí, com essa tecnologia, a gente faz com que a cápsula se levite e dentro desse tubo a gente retira o ar de dentro do tubo, ou seja, a gente tira a resistência do ar e aí ele anda por levitação a até 1.200 km/h, estando em terra. Então, são velocidades aeroespaciais com algumas características aeroespaciais. Por exemplo, a cápsula é basicamente um avião sem as asas, né, com todo o sistema de sobrevivência, pressurização e etc. É muito parecido com os aviões, e você está num ambiente com baixa pressão, ou seja, muito parecido também com as altas altitudes dos aviões. A diferença é que se a gente parar, a gente não cai, né? A gente já está na terra. A única coisa, eu estou criando um ambiente no chão, né? A uma atmosfera, né? E todo esse sistema que eu estou te falando, toda essa tecnologia, ela é alimentada por um sistema de painéis solares que tem em cima dos tubos, que geram mais energia que consome, né? Do ponto de vista de concorrência, a Hyperloop tem uma estratégia muito inteligente, muito diferente de outros modais, né? A Hyperloop não constrói e a Hyperloop não opera, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que qualquer construtor e qualquer operador pode usar a Hyperloop como sendo uma solução para aquela rota específica. Então, vamos supor que Jurerê quer fazer uma conexão do aeroporto até Jurerê. Qualquer operador logístico pode construir e pode operar. A gente vai ceder o projeto, vai licenciar o projeto, e ele vai construir e vai operar. A gente não tem nenhuma participação nisso. Ou seja, a gente deixa de ser concorrente do mundo da infraestrutura e passa a ser mais uma opção para eles. Então eles vão poder escolher, eles vão querer uma rodovia, eles vão querer um trem, eles vão querer um Hyperloop, eles vão querer um aeroporto, eles vão querer o quê? E aí eles escolhem qual é o modal que faz mais sentido naquela determinada rota. Obviamente tem uma conta matemática aí que precisa ser feita, né, de demanda e etc., mas é uma conta matemática que vai justificar um modal ou outro. Falar em demanda, você tem algum padrão, assim, algum mínimo de quantidade de pessoas? As cidades têm que ser cidades densas, São Paulo, Campinas, dá para fazer em rotas que tenham muita demanda? Depende muito, Felipe. Assim, imagina o seguinte, imagina que tem uma cápsula que ela pode trabalhar à noite fazendo transporte de cargas, por exemplo, de e-commerce. À noite ela pode fazer entrega de mercadorias de e-commerce e durante o dia ela faz transporte de passageiro. E além disso, né, eu ainda tenho um sistema de modelo de negócio que tem a geração de energia, né, que gera mais energia do que consome, e o investimento imobiliário que teoricamente deveria ser feito ao redor de todas as áreas da construção. Então, é um modelo de negócio que difere um pouco dos outros modais, entendeu? Porque ele tem nosso modelo de negócio é muito mais escalável e tem muito mais maneiras de rentabilizar do que simplesmente com a passagem. Então isso vai depender muito da rota, de quantos quilômetros estão fazendo, da geografia do terreno, tem muito túnel, não tem muito túnel, se a demanda é muito alta para passageiro, se é muito baixa para carga, enfim. Aí a gente faz uma compensação, uma conta
que é igualzinho uma conta de um estudo para uma rodovia, uma ferrovia, exatamente a mesma metodologia, considerando as características da Hyperloop, né, velocidade, custo, etc. Ricardo, considerando que o nosso interesse aqui no imobiliário e no turístico, né, cara, como é que você vê o futuro? Vamos dizer, isso tudo está funcionando, tá daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, como é que vai ser isso? Qual é o impacto que essa tecnologia vai ter no setor imobiliário e no turístico também? Olha, eu não diria nem 50, nem 100, nem 200, eu diria 10 anos, assim, no máximo. Tá? A gente está com o primeiro sistema para ser concluído aí em 2023, né? Comercial, obviamente não é no Brasil, mas eu acho que isso puxa o Brasil para olhar para esse sistema, para esse novo modal com novos olhos. A gente já tem alguns grandes players da infraestrutura nos procurando, conversando, iniciando uma conversa. Então, eu acho que em 10 anos, ou 5 ou 10 anos, a gente deve ter alguma coisa no solo aí, talvez ainda não em voo cruzeiro, mas com planejamento para isso, entendeu? Em 5, 10 anos. O impacto é monstruoso, Felipe, assim, monstruoso. O que a gente está falando é só para ter uma ideia. Eu não sei onde você está. Você está em São Paulo? Estou em Maceió. Está em Maceió. Então, vou te dar um exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente fez um estudo agora de viabilidade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre e Serra Gaúcha, né? São 135 quilômetros, é uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia de carro, dependendo do trânsito. A gente faz em 19 minutos. 19 minutos. Ou seja, não interessa mais onde você mora. Se você mora na Serra ou você mora em Porto Alegre, em 20 minutos você está em qualquer um dos dois. Isso para quem conhece bem São Paulo, eu já morava em São Paulo no ano passado, né? Ir de um bairro para o outro, né, no trânsito de São Paulo. Até para sair de um bairro se demora isso. Para sair de uma linha, ou até mais. Parando, ou até mais. Até mais. Tem muito tempo que eu não vou a Maceió, não sei como é que está aí, mas em São Paulo... mas em São Paulo, 20 minutos, talvez você não consiga nem sair do bairro que você está para chegar no outro. Então, assim, você muda completamente a perspectiva de vou morar perto do escritório. Muda perto do meu trabalho para não pegar trânsito. Muda completamente. E aí você começa a explorar áreas com um custo de investimento menor, mas com uma qualidade de vida muito maior do que os grandes centros. Né? Então isso inverte muito, e eu estou falando de moradia, eu nem cheguei na parte de turismo ainda, né? Então se você inverte a lógica com uma potencialidade muito grande, né? Áreas, por exemplo, como Palo Alto, na Califórnia, que tem um custo imobiliário altíssimo, né, que é um dos maiores custos do mundo, Palo Alto, Nova York, construir um condomínio, uma cidade a 200 quilômetros e conectar essa região a outra a 10, 15 minutos. Né? Esses projetos estão todos... Isso a gente não pode esquecer, que isso tem uma questão ambiental por trás também, que está sendo muito olhada principalmente nos Estados Unidos e na Europa agora, que são modais que não poluem. Né? Porque hoje o nosso grande problema são modais que usam combustível fóssil. Então, tudo isso inverte muito a lógica. Do ponto de vista turístico, imagina, vou usar o Rio Grande do Sul de novo, que é o último estudo que a gente fez, que são números mais frescos na cabeça. Né? Hoje, o Gramado recebe 6,5 milhões de turistas por ano, né? Pousando em Porto Alegre. E andando 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas de carro e de ônibus. Já fiz muito esse trajeto. Exato. Né? Imagina isso a 19 minutos. Imagina o que você potencializa de turismo para uma cidade como Gramado, do próprio população de Porto Alegre. Quem não foi ou quem vai pouco, em 20 minutos está lá, passa o dia e volta para casa. Então, assim, você gera uma possibilidade de aumento de visitação muito grande, porque você entra num ponto e sai no outro, já está no local em 19 minutos e 45 segundos, 20 minutos. Né? Então, assim, isso muda muito a perspectiva, e por isso que o modal é tão disruptivo. Porque muda os nossos conceitos de moradia, de viagem, de tudo. Né? Vale a pena eu morar em São Paulo, eu posso morar em Jundiaí, ou eu posso morar em Campinas. Perfeito.
Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, que entrou agora uma dúvida, fiquei com uma dúvida. A gente está falando de short haul aí, né, viagens de curta distância, etc. Isso é possível no long haul, assim, fazer realmente distâncias continentais, por exemplo? Perfeitamente, não tem problema nenhum. A gente pode fazer a distância que for, né, não tem nenhuma inviabilidade disso, senão o custo. Né, tecnicamente falando, eu estou com o mesmo tubo. É a mesma coisa que você falar, é a mesma coisa a gente falar, tem algum problema em fazer um gasoduto de 2.000 quilômetros? Não, é o custo. Porque é basicamente a mesma coisa. Mas eu entendo basicamente que a mesma coisa. Transoceânico, acho que não consegue, né? Não, a água não. A água não. É só inland. É só inland. A água ainda nós não temos essa tecnologia. Então vocês estão dando uma vidinha útil aí a mais para a aviação, né? Não, a gente é indicado deles, assim, o Hyperloop é mais um modal. Então, por exemplo, Porto Alegre. Você sai de São Paulo, pousa em Porto Alegre, pega um Hyperloop e vai para Gramado. A gente não está competindo com o avião, muito pelo contrário, a gente está potencializando o avião. Muito mais pessoas vão chegar naquele aeroporto para ir para Gramado. Então a gente potencializa a demanda aeroviária ao invés de comprometer, porque a gente complementa o modal com uma solução muito mais eficiente do que o carro, do que o ônibus. Pelo que você está falando aí, é como se fosse mais um concorrente direto da rodovia mesmo, né? Mais uma vez, pode ser visto dessa forma, mas eu prefiro ver da seguinte forma: São Paulo-Campinas, a gente usa a mesma estrada, faz um Hyperloop em cima do mesmo trecho, das mesmas características, sem fazer nenhuma obra, nenhuma intervenção, e a gente usa o Hyperloop para transportar passageiro e a estrada para transportar carga. Ou seja, a gente elimina acidente, facilita, acelera, ou vice-versa. Né? Então, a gente consegue fazer um mix de coisas que a gente potencializa qualquer modal que tem hoje, a gente pode ser complementar, porque a gente não precisa ser exclusivo. A gente pode concorrer um com o outro. A gente pode complementar um outro modal. Ricardo, a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, né? A gente é um país que sempre fica um pouco para trás aí, da inovação, do que está acontecendo no mundo. A gente vem a reboque, né? Vem a reboque, assim, a gente está em outra vibe, outro ritmo aí, e a gente fica vendo essas coisas, né? Assim, eu estou falando com você agora, né? Isso é um avanço, porque eu via isso nas notícias nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, etc. Então, só a sua participação brasileira na frente da América Latina significa que existe algum grau realmente de potencialidade de realidade nisso, né? Sem dúvida. Mas onde é que no mundo isso está mais avançado? Quando é que a gente vai ter algo operacional realmente? 2023, a gente deve ter alguma coisa ou na América do Norte ou nos Emirados Árabes. São dois projetos que estão bastante avançados. E 2000, provavelmente, o segundo projeto vai ser nos Estados Unidos, ligando Chicago a Pittsburgh, que é outro estudo de habilidade que a gente entregou no começo do ano passado. É uma rota de 700, quase 800 quilômetros para ser feita em 40 minutos. Nesse caso aí dos Estados Unidos, por exemplo, do Emirados Árabes, quem está à frente? É iniciativa privada ou pública? É sempre iniciativa privada, né? Mas a gente precisa em algum momento do governo por causa da regulação, né? Por exemplo, no Brasil, se a gente não aprovar aí o PL 261 para mudar as coisas para autorização, né, e não concessão, a gente sempre vai precisar que o governo faça uma concessão. Você pode explicar melhor essa questão da regulação aqui no Brasil? É porque existe o marco ferroviário brasileiro, está para mudar, né? O Senado está para votar isso, né? O que significa dizer isso? Se essa mudança for aprovada, né, obviamente, significa dizer que a iniciativa privada vai chegar para o governo, vai apresentar um projeto e o governo autoriza, simplesmente autoriza a construção. Não tem mais o processo de concessão, de projeto, de todo aquele processo longo. A iniciativa privada vai propor para o governo e o governo autoriza a construção. E isso varia se é interestadual, se é municipal, se é dentro do mesmo estado, se tem 2 estados, e aí varia isso. Então, se isso for aprovado, facilita muito isso para o marco ferroviário, tá, Flávio? Como o Hyperloop é um modal sobre trilhos, a gente se enquadraria nessa realidade.
de um transporte sobre trilhos. Então, e isso muda completamente aí a questão do investimento, né? Eu não preciso mais que o governo bote nada, faça dinheiro, bote nada. Eu consigo que a iniciativa privada, obviamente que tem um estudo de demanda pesado aí, né, para justificar o investimento, mas a iniciativa privada faria todo o investimento. E pensando nisso, né, como eu tenho um retorno do investimento, um payback infinitamente mais rápido do que os outros modais, a gente está falando de 15 a 20 anos em média. Jura? Isso no mundo da infraestrutura é um piscar de olhos, né? Então a gente passa a ser bastante competitivo para implementação em qualquer lugar do mundo, né? Não só no Brasil. E só um comentário, Flávio, a dificuldade não é só no Brasil. O Brasil talvez seja um pouco mais complicado, mas é difícil no planeta inteiro. Não é uma exclusividade do Brasil. Quem viaja muito nos Estados Unidos, Europa, é muito difícil você fazer um novo modal em qualquer lugar do mundo. Né? Em qualquer lugar do mundo. É muito complicado. Então, é por isso que a gente estou há 4 anos fazendo esse trabalho aqui no Brasil, e agora que a gente está conseguindo ter algum tipo de notoriedade, algum tipo de parceria mais sólida, para que em breve a gente tenha um projeto porque parecia muito ficção científica, né, cara? Exato, mas assim, a tecnologia é muito simples, né? Se você pegar a tecnologia do Hyperloop e separar ela, é difícil ter uma tecnologia ali que não tenha menos de 20 anos. É porque quando você vê, você vai fazer São Paulo-Campinas em 8 minutos, uma viagem de 1h30, é surreal. O surreal. Tanto da pessoa não consegue conceber. É surreal, exato. Mas é a característica de uma tecnologia disruptiva, né? A incredulidade, ela faz parte da tecnologia disruptiva. E isso vai acabando à medida que ela é implementada. Nosso TRL hoje, que é o Technology Readiness Level, que é uma sigla, é uma metodologia da NASA para medir a maturidade da tecnologia, a gente está em 6,7, ela vai até 9. Né? Ou seja, falta construir para provar que funciona para virar 9. Né? Então, mas isso é natural em qualquer tecnologia disruptiva, mas muito em breve, aí 2023, se tudo der certo, a gente já vai ter o primeiro aí construído para... É aquela velha história, Ricardo, que serve para qualquer negócio, né? Você tem que construir, mostrar que funciona, né? Exatamente. E depois a coisa fica muito mais fácil. Né? Exatamente. É aquela velha pergunta, quem já fez? Quem já fez? Exato, né? Exato. Mas tá ali, assim, fez ali, fulano fez, funciona, ok, vou lá. Então. Mas essa é a beleza do negócio, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Vai haver alguma diferença entre quem fizer primeiro, quem fizer depois? A tecnologia vai ficar mais barata? Sei lá, tem algo assim? Não, eu acho que como qualquer sistema industrial, né, quando você tem volume de produção, você tem uma redução do custo, né? Então, o que hoje custa X, quando a gente tiver isso em escala, isso vai custar 1/5 disso, né? Talvez 1/10 disso, dependendo do que a gente está falando, porque a gente vai ter volume, né, para construir isso. Então, a vantagem vai ser essa. Né, que os preços vão começar a cair à medida que a coisa for tornando mais comercial, né, em função justamente do volume produtivo. Ricardo, o Hyperloop, ele é o quê? Uma tecnologia ou uma marca? Os dois. Explica aí. Os dois. Né, em 2013, o Elon Musk, né, da Tesla, escreveu um white paper denominando o que seria uma tecnologia que poderia transportar cargas e passageiros de formas muito mais eficientes do que o que a gente tinha até hoje, né? E aí ele nomeou a tecnologia como sendo o Hyperloop. A partir desse white paper, as empresas começaram a ser constituídas usando o mesmo nome. Então, por exemplo, no nosso caso, o nome da nossa empresa é Hyperloop Transportation Technologies, Hyperloop TT. E aí nas redes sociais a gente é hashtag ou @HyperloopTT. Né? Então, são as duas coisas. Perfeito. E tem alguma diferença entre os concorrentes e vocês, não? Tem várias diferenças, né? A tecnologia é outra, eles querem operar e construir, a gente não. Tamanho, tem na verdade, deve ter uns 8, 9 Hyperloops no mundo, né? Entre empresas maiores e menores, já, tem bastante.
E aí depende muito, né? Tem startup querendo fazer uns pods, mais só para carga, e varia demais, assim, varia muito, assim, das possibilidades. Porque o white paper do Elon, ele é muito abrangente, né? Então a pessoa pega aquilo, ela pode se inspirar a fazer alguma coisa ou ele seguir o que está ali. Então tem várias diferenças aí entre as empresas. Entendi. Cara, você falou aí o quê? De São Paulo para Campinas, 8 minutos, é isso? Isso. Isso. E como é que é, nessa velocidade, a questão do corpo humano? Tem algum risco? Como é que... Não, porque o corpo humano não sente a velocidade, o corpo humano sente a aceleração. Então, se você acelera e freia de uma forma gentil, para o corpo humano você pode estar na velocidade da luz. A gente não sente a velocidade, o que a gente sente é a inércia da aceleração ou da parada. Então, se você mantém uma força G aí de 0,1, 0,15, alguma coisa assim, o corpo humano é super agradável. É melhor do que pousar em Congonhas. Jura? Gostei. Cara, e o modelo de negócio da empresa, qual é? Você falou que não é operador, não é, nem constrói. Isso. A gente é uma empresa de licenciamento, a gente licencia a tecnologia e entrega o projeto para quem vai construir, para quem vai operar e ganha ROI em cima disso. Perfeito. A gente é um grande McDonald's. Coisa boa. Cara, e no Brasil, você falou que fez estudo para Rio Grande do Sul, né, para Serra Gaúcha. Tem algo mais em andamento? Tem algumas parcerias para serem divulgadas aí agora no mês de setembro. Se tudo der certo, Deus quiser, a gente vai assinar parcerias com grandes nomes aí do mercado e vai nos dar uma força muito grande aí para o Brasil e América Latina, para a gente começar a divulgar esse modal aí que pode realmente aumentar muito, né, a eficiência da nossa mobilidade aí, tanto para carga como para o passageiro, e trazer realmente o Brasil para o primeiro mundo de transporte, né? A gente tem um leque de infraestrutura histórico, né? Não é desse governo, não é do passado, não é do anterior, a gente está falando de 60, 80 anos aí parados, ou com pouquíssimos investimentos, né, na infraestrutura, que é o que o ministro Tarcísio está fazendo hoje, né, tentando cumprir esse gap aí que foi construído, que foi criado aí pelos os últimos cinco governos, né, talvez até mais, mas realmente falta esse olhar para as novas tecnologias, né, que é o que é a minha luta diária aí, é para trazer mais foco para as novas tecnologias. E eu não estou falando só do Hyperloop, não, estou falando de todas. Drone, carro autônomo, carro elétrico, caminhão elétrico, ônibus elétrico, isso lá fora já está muito avançado, porque né? Você olha, é como se a gente olhasse no Brasil e dissesse, isso não é coisa para gente, né? Isso é lá fora, é muito distante, exato. com esse complexo de vira-lata, né? E o Brasil, querendo ou não, é a nona maior economia do mundo. Então, assim, tem um potencial de utilizar essas tecnologias muito maior do que muitos outros países que já estão usando. A gente não pode comparar a economia do Brasil com a economia da Suécia, da Noruega, são países muito menores, Portugal, são países muito menores e já estão olhando para isso, né? Com um mindset muito mais aberto. Quando você fala assim, o Brasil é um grande país, etc., e você é América Latina, né? Como é que está isso aí acontecendo nos outros países da América Latina? A realidade da América Latina é muito parecida, Flávio, assim, muito parecida, né? A América Latina está passando por uma fase muito difícil, né? Até o Chile, Colômbia, que são países um pouco mais estruturados, organizados, né? Principalmente do ponto de vista de inovação, de tecnologia, né? Com um olhar muito mais sensível para isso. Até eles estão passando por dificuldades. A pandemia atrapalhou muito, né? Essas questões, até mesmo de viagens, etc. Então, tem muito tempo que eu nem vou lá, mas são países que todos eles estão no México, tem muita necessidade, então são países que têm são características muito parecidas com a do Brasil, com uma burocracia também muito grande, com uma limitação de recursos também muito grande, e com um território muito menor do que o Brasil. Então, assim, é possível a gente fazer uma rota em um país? É possível, mas se a gente fazer uma rota intercontinental não, entre países, por exemplo, Uruguai e Argentina, faz muito mais sentido. Brasil, Uruguai e Argentina, por exemplo, faz muito mais sentido, e é isso que a gente está trabalhando agora. Perfeito.
Vamos falar um pouquinho aí da questão de segurança, né? É um tubo a vácuo. Quais são os riscos que tem? O que é que pode dar errado? E como que é que vocês têm feito para prevenir algo assim? Olha, como eu te disse, né, é um tubo a vácuo, né, que não tem cruzamento, ou seja, você não tem uma cápsula passando na frente da outra, a gente tem uma cápsula saindo uma atrás da outra, né? O tubo, ele tem válvulas, né, de emergência e válvulas de separação, de segmentação do tubo. Então, por exemplo, se você tem algum tipo de pane no sistema e a cápsula para, o sistema inteiro para, né? Primeira coisa, elas não batem uma na outra, você desliga a chavinha ali, tudo para, né? Ela é elétrica, né? Então ela para imediatamente. E ela é magnética, então ela para imediatamente, né? E aí essas válvulas do tubo se abrem, acontece o processo inverso de uma panela de pressão, ou seja, o ar entra dentro do tubo, a pessoa desce na cápsula e vai até a primeira saída de emergência que ela encontrar, né, que estão a cada 500 metros do sistema. E aí está no chão, aí acabou, não tem problema. Então, assim, e do ponto de vista de sobrevivência, é muito melhor você estar num tubo pressurizado na terra do que a 800 metros, 1.000 metros de altura. Né? Qualquer problema que você tiver aqui na terra é só A turma está tão acostumada com voar, né, que isso aí Exato. Pinto perto. É exatamente a mesma tecnologia. Assim, os sistemas são muito parecidos, o sistema de segurança, de pressurização são muito parecidos. Então ficou claro. Tem alguma roupa especial? Tem que usar roupa especial ou roupa normal? Não, roupa normal. Eu já vi alguns vídeos que tem lá as pessoas com roupas... Não, roupa normal. A roupa especial é para você entrar no tubo caso você não esteja dentro da cápsula, porque o tubo está numa pressão reduzida. Perfeito. Mas se você estiver dentro da cápsula... Aí você vai para a roupa de astronauta, né? Exato, exatamente. Mas se você está dentro da cápsula, aquele ambiente da cápsula está pressurizado. Perfeito. Cara, e críticas? O que é que tem recebido de críticas aí? Olha, críticas, assim, o nosso maior, não diria nem que seja crítica, assim, é a incredulidade, né, Flávio? Assim, a gente sofre muito, a gente não, né? Todas as tecnologias disruptivas sofrem muito com a incredulidade, principalmente quando a gente trata do mundo da infraestrutura, que é um mundo extremamente tradicional. Você trabalha com investimento imobiliário, você sabe disso. São pessoas que têm um mindset muito não conseguem muito ver esse futuro, né? Então isso para mim hoje é o mais difícil e isso também é mundial. E, infelizmente a gente vai ter que lidar com isso, até pela questão da regulação, né? A gente precisa de pessoas com a cabeça um pouco mais aberta para nos apoiar aí nessa questão da regulação do modal em todas as regiões. Ricardo, eu também queria saber o seguinte: você esse tubo é um one-way no sentido de que todas as cápsulas necessariamente têm que ir para aquele local ou pode haver ramificações e cada uma vai para um destino diferente? Pode haver ramificações. Primeiro, por exemplo, né, vamos falar São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a gente constrói São Paulo, Rio de Janeiro, em determinado momento, Angra dos Reis, ou Búzios, ou Cabo Frio, que é uma conexão para lá. A gente pode fazer uma conexão e aí a gente precisa fazer uma estação naquela bifurcação que vai conectar aquela cápsula a outro destino. Então, bifurcações são possíveis. E elas tem que parar ou ela vai automaticamente? Como assim tem que parar? É tipo uma estação onde você para e depois vai para outro lugar, como uma escala de voo, ou não? Já automaticamente sai do trilho e... Depende. Assim, imagina que eu posso ter um passageiro que queira descer naquela estação por algum motivo. Aí eu preciso parar a cápsula. Perfeito. Se não for o caso, se eu for só uma curva, por exemplo, é só fazer uma curva e ela se desloca até o destino final. Depende muito da demanda daquele lugar que eu estou falando que ela vai fazer a curva. Então, se eu estou construindo uma estação, teoricamente significa dizer que aquele local tem uma demanda de passageiros ou de carga que merece que eu faça uma parada. Caso contrário, eu vou direto. Perfeito. A gente já está chegando aqui no final, Ricardo, mas eu queria saber o seguinte: em termos de escavação, de estrutura, de obra, tem muita similaridade com o metrô? As dificuldades são as mesmas ou não? É mais fácil? Não, é muito mais simples, muito mais simples. Primeiro, a gente não precisa furar, né? A gente é suspenso.
a gente não precisa ser 100% subterrâneo. Isso diminui o custo enormemente, você deve saber disso, e a gente é suspenso. Imagina o seguinte, imagina um pilar com 2 tubos em cima e um painel solar em cima disso. Isso é um Hyperloop. Na minha percepção, era sempre subterrâneo. Não, ele é suspenso. Ele é aéreo, né? E aí, obviamente, dependendo da geografia que a gente está falando, eu posso enterrar, posso fazer um túnel, posso fazer uma curva, enfim, aí vai depender da geografia que eu estou falando, né? Da rota que eu estou falando. Mas ele é muito mais fácil do que um metrô, muito mais barato. Quando a gente faz uma obra, né, a gente tem aquela curva ABC ali dos principais itens, ou quando faz um estudo de viabilidade, as principais premissas, né, numa viabilidade de um Hyperloop, quais são as principais premissas, assim, os principais pontos que vocês viabilizam no empreendimento? Demanda. É a principal premissa, a demanda. Porque o custo da obra ele é relativamente baixo. Se você imaginar que você tem retorno de investimento em 15 anos, né, você tá falando que você tem um custo baixo em comparação com o metrô, por exemplo, em comparação com um trem-bala, é bem mais baixo. Então, a demanda é o principal, vou dizer, fator, e depois vem, né, o custo das estações, o custo da obra em si e o custo das cápsulas. Tem alguns que são os maiores. Você tem um minimum ali em termos de demanda que já é um padrão, a partir dali não faz sentido, não? Como eu te disse, né, depende muito da rota que a gente está falando, porque a gente pode fazer um mix, né, de carga, passageiro, etc., né, dependendo da rota. Perfeito, mas assim, se a gente falar só de passageiro ou só de carga, de novo, vai depender muito do custo, vai depender muito dessa rota, porque eu preciso saber quanto vai custar aquela obra para me fazer a conta com a demanda que eu tenho, que mesmo sendo baixa, ela pode valer a pena em 10, 15 ou 20 anos. O que, mais uma vez, do ponto de vista do mundo do transporte, infraestrutura, pode fazer sentido. Então depende muito da rota, não tem uma fórmula única, engessada, depende muito da... Sem contar o uso de imobiliário, né, em torno das estações. O Japão faz muito bem, o Japão, e a gente no Brasil não faz, bota aquelas estações ali sem nada. Exatamente. Tranquilo, cara. Então depende muito do ponto de origem e do ponto de destino que a gente está falando. Perfeito. Ricardo, muito bacana o papo, me esclareceu muita coisa para mim, acho que para a turma que está nos ouvindo também, e essa visão que você passou para a gente, eu mesmo estou aqui impactado, e assim, concordo com você que a gente fica sempre naquela, isso aí é ficção científica, não é? Mas realmente eu acho que ao convidar você, o que eu queria era dar uma chacoalhada na turma aqui, nos incorporadores, loteadores, nas redes hoteleiras, nos governos, mostrando exatamente que está chegando a hora, está chegando perto, né, e que realmente, muito mais cedo do que a gente imagina, as coisas podem estar bem diferentes, né, e tudo de cabeça para baixo. Né? O que a gente sempre conheceu e entendeu do mundo aí, acho que daqui a algumas décadas vai estar totalmente diferente. Isso aí, Felipe, eu que agradeço o convite, agradeço o interesse, peço de novo desculpas aí por ter desmarcado a última. Prazer falar com vocês, precisando de alguma mais informação, obrigado aos ouvintes, precisando de mais alguma informação, estou à disposição. Valeu, eu só posso desejar muito sucesso para você, cara. Para nós, mesmo. Um grande abraço, meu velho, um abraço, tchau, tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.